Noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E para você que vai assistir a essa live depois, nós vamos falar aqui hoje de escuta integrativa novamente. E por que a gente vai falar disso? Olha só, as mensagens que eu recebi durante essa semana eram das pessoas querendo saber o que era a escuta integrativa. E aí, olha só, eu recebi dois grupos diferentes. Algumas pessoas eram pessoas que queriam se tratar. E outras pessoas estavam interessadas na mentoria ou no curso sobre o método. Então, nós vamos falar das duas coisas hoje. Olha só, se você tem algum problema de saúde, qualquer que seja ele, dos mais simples aos mais complexos, a gente chama isso de sintoma. E você vai procurar um profissional, seja ele médico, fisioterapeuta, fono, TO, nutricionista. Tudo vai depender da queixa que você tem, tá? Então vamos partir do princípio que você tem uma queixa. Quando a gente tem uma queixa, a gente tem um problema para a gente resolver. Digamos, vou dar um exemplo bem simples, caiu de bicicleta, quebrou a perna, foi para o hospital, colocou um gesso, fica lá aquele tempo de gesso ou de bota, enfim, para com aquilo, faz fisioterapia e fica bom. Veja bem, esse foi um problema. Mas às vezes esse problema não é um problema assim tão óbvio. É uma coisa que fica causando um desconforto, um mal-estar, sabe? Uma coisa que você não sabe, um incômodo que ainda não localizou em lugar nenhum. Ou ao contrário, você está sofrendo. Sofrendo como? Você fica desinteressado pelas coisas, ou fica com alteração de humor, ou fica mais apático, ou fica mais triste, mais introspectivo, mais retirado. Ou então, ao contrário, você começa a, de repente, a ficar cada vez mais para fora, beber demais, não querer voltar, não querer olhar para as coisas. Percebe que a gente está falando sempre, uma coisa estava muito evidente, a outra você não sabia explicar muito bem, a outra pode ser, por exemplo, que você sinta uma insegurança de fazer as coisas, sabe? Ou acha que não é capaz, ou acha que não vai dar conta daquilo, e isso vai causando um desconforto, e você não consegue atuar na vida do jeito que você gostaria. Então perceba, cada coisa dessa fala de você. Então quando você, enquanto profissional, enquanto pessoa, vai procurar um profissional e conta uma história dessa, a pessoa vai olhar para aquele sintoma e vai olhar aquilo como um sinalizador. Ou seja, o sintoma, que é algo que a pessoa sente, é diferente de um sinal. O sinal é uma coisa que a gente consegue ver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. Um bebezinho que fica amarelinho, sabe? Que a gente chama de icterícia do recém-nascido, por exemplo. Aquele bebê que nasce 2, 3 dias depois fica todo amarelinho. Aquilo é um sinal, que é uma icterícia. A gente está vendo aquilo. Ou então, quando você olha para uma criança ou para um adulto e que tem um eczema na pele, né? Que pode ser um eczema úmido, que é aquele que sai água e tal, ou pode ser aquele que fica só aquelas manchas que a pessoa coça, que dá principalmente nas dobras. Aquilo também é um sinal. Ou seja, quando a gente tem um sinal, ou quando a gente tem o sintoma, o outro sente, o sinal, uma outra pessoa consegue ver, aquilo está mostrando para a gente que alguma coisa deixou de fluir. Que aquela harmonia que o nosso corpo tende a funcionar em harmonia, deixou de andar dessa forma e aparece um sintoma para te mostrar que você precisa olhar para aquilo. E aí, no meu caso, que sou médica, você vai me procurar. E você me conta lá a história que você quer e vai investigar um sintoma.
seja ele onde for. Só que no meu modo de olhar para as coisas, o desequilíbrio ele começa primeiro, enquanto desequilíbrio, na energia da pessoa, depois que ela flora. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, eu vou contar uma história que eu ouvi hoje no consultório, por exemplo, de uma pessoa que recebeu uma ligação de um colega, falou: olha, eu quero que você venha investigar. Isso aqui era um nódulo no pulmão, era um câncer de pulmão, porque há 2 anos atrás você não tinha essa moeda aqui no pulmão, que foi a imagem que ela usou. Então a gente precisa saber o que é isso. Percebam, até aparecer aquela lesão no pulmão, que nesse caso específico já tinha um comprometimento também dos gânglios do lado, levou um tempo. Como ela tinha um exame anterior, que era absolutamente normal, a doença então se desenvolveu entre o exame anterior e aquele. Percebem? Então veja, acontecem coisas antes da doença aparecer propriamente dita. Só que tem um detalhe, tem coisas que a gente passa por cima, né? Vamos dar um exemplo. As pessoas, por exemplo, que fazem dor de cabeça quando estão muito estressadas. Ou quando estão, o que a gente chama de cefaleia tensional, né? É aquela dor de cabeça por estresse, por exemplo. O que a gente faz? Ou muitas pessoas fazem? Tomam um analgésico e continua fazendo o que tem que fazer. E vivendo na mesma pilha, sem arranjar uma válvula de escape para isso. Como que o corpo reage a isso? Começou assim. Depois já não estava dando conta mais. A dor de cabeça não era suficiente para você mudar a sua atitude ou pensar numa forma que vai lidar com aquilo. De repente, vou contar uma outra história que é real, a pessoa começa com essa dor de cabeça e tal, mas não dava, a vida estava muito estressada, ela trabalhava com pressão e tinha que dar resposta e tal. Começa a ficar vários horários, comendo muito irregular, começa a ficar com uma aziazinha, com uma gastrite. E aí mesmo com a gastrite, com as características de gastrite e tal, ela conversava, tomava um antiácido, depois tomava por conta própria um pantoprazol da vida, que compra na farmácia e toma e tal, até que um dia ela vomita sangue. Percebe? O corpo vai sempre sinalizar o que está acontecendo. Percebem isso? Sempre ele vai sinalizar. Às vezes, a gente vai olhar para aquilo e vai fazer alguma coisa. Outras vezes, a gente opta por não fazer nada. Passa por cima e vai passando por cima da gente mesmo. Então, na minha lógica de olhar para essas coisas, que é a lógica da escuta, a pessoa conta o sintoma e você vai perguntar para ela quando que isso aconteceu. O que aconteceu, qual foi o efeito que o sintoma teve sobre ela e tal. Só que tem gente que não fala. Então, o que você conversa? Você vincula a área que ela está sofrendo ou apresentando aquele sintoma, tá? Com o que a gente sabe daquilo. Então, por exemplo, quando a gente fala do abdômen e dos membros, a gente está falando do nosso poder de manifestação no mundo, de concretizar coisas, de realizar nossos sonhos, mas no concreto, não é ficar space out, distraidão, pensando e sonhando, não, na prática. E a gente sabe que a gente é um corpo de energia, e essa energia, ela se acumula, ela entrecruza de um lado para o outro do corpo, em algumas áreas principais, que são conhecidas há milênios, que são os chakras. Cada chakra desse tem um plexo neural, uns nervos associados a ele. Então, por exemplo, lá na base da nossa coluna, no cóccix, tem o primeiro chakra, que nos vincula à terra, que nos dá sustentação, que fala da nossa sensação de segurança. Então a pessoa, olha só como a gente trabalha isso, mesmo que a pessoa não fale, que tem problemas relacionados aos membros,
às pernas, ao quadril, ao sangue, ao osso. Está falando da sua sustentação mais básica, mais primordial. Então, você já vai pensar nisso. Olha só, essa pessoa está aparecendo com isso. Vamos ver o que ela conta. E ela, às vezes, pode te contar uma história de uma vida muito difícil, de um sofrimento atroz, de problemas de sobrevivência, de ter passado por reveses, às vezes, financeiros, ou tá à bancarrota, ou tem muitas dificuldades familiares naquele núcleo mais próximo. Percebe? Então, a partir do sintoma, existe uma história por trás daquela pessoa. E a pessoa vai te contar e vai te falar dessa história. E com essa história é que você vai saber, por exemplo, que uma pessoa é diferente da outra, que é diferente da outra. Porque cada um tem a própria história.